Olá pessoal, eu espero que com vocês estejam tudo bem. Hoje eu vim gravar um vídeo falando sobre ansiedade, né? Ansiedade que diante dessa pandemia, desse isolamento social que nós estamos vivendo, tanta gente tem sofrido de ansiedade. Eu estudei um pouco sobre e decidi gravar esse vídeo, né? Nós vamos falar sobre o que é ansiedade, quais os sintomas dela. A ansiedade é só maléfica? Como eu posso controlá-la? O que a palavra de Deus diz sobre ansiedade? Então, eu estudei um pouco, escrevi algumas coisas e aí eu vim compartilhar com vocês. Espero que ajudem vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato, né? Alguns têm o meu Instagram e o WhatsApp, podem entrar em contato que eu vou estar à disposição, tá bom? Vamos lá. O que é ansiedade? Ansiedade é um estado emocional complexo e a maioria das vezes é desencadeada por um medo inicial. Ela gera apreensão e agitação, na qual a pessoa acredita que não pode controlar ou imagina eventos futuros de forma catastrófica, ou seja, negativa, né? Porém, apesar de a maioria das vezes a ansiedade ser causada por pensamentos do futuro, ela também pode ser gerada por fatos que já passaram, principalmente se a pessoa tem alguma culpa pelo passado, né? Isso pode gerar, essa culpa pode gerar ansiedade. Então, vamos ver, né? A ideia do futuro. Por que o futuro gera ansiedade, né? O famoso e se. Se você tem se você tem uma entrevista de emprego amanhã, provavelmente pode ser desencadeado uma ansiedade aí que você começa a dizer, e se eu não me sair bem? E se eu travar? Se eu não souber falar? E se eu não ficar nesse emprego? Eu tô precisando tanto. O famoso e se, né? E quanto ao passado, ela tá relacionada justamente ao que eu falei, né? O sentimento de culpa. Por que eu não abracei? Por que eu não falei o que eu deveria falar? Por que eu não me calei? Eu falei demais, o famoso por quê? Por quê? Por quê? Porque eu deveria ter feito assim. Por que eu falei? Eu não deveria ter falado. Ou então, eu me calei, eu deveria ter falado, eu deveria ter exposto os meus sentimentos. E se nós olharmos a ansiedade, por trás dela tem um medo. Se você está ansioso porque tem uma entrevista de emprego, você tem um medo de não ficar naquela vaga. Se nós olharmos a maioria da ansiedade, das crises de ansiedade, elas são geradas através de um medo. Quais os sintomas da ansiedade, né? A ansiedade desenvolve sintomas físicos, emocionais, cognitivos e comportamentais. Vamos ver cada um deles, certo? Os sintomas físicos são aumento da frequência cardíaca, a falta de ar e a respiração rápida, dor ou pressão no peito, sensação de asfixia, né, que é o sufocamento, vertigem, que é a tontura, sudorese, que é a liberação do suor, calores, calafrios, que é aquela sensação de frio acompanhado com tremores, certo? Náusea, estômago embrulhado, diarreia, tremores, formigamento ou dormência nos braços e nas pernas, fraqueza, desequilíbrio, sensação de desmaio, tensão muscular, que é a rigidez no músculo, né? E boca seca. Esses são os sintomas físicos que podem ser desencadeados pela ansiedade. Agora vamos ver quais os sintomas cognitivos.
medo de perder o controle, de ser incapaz de enfrentar, medo de dano físico ou de morte, medo de enlouquecer, medo de avaliação negativa dos outros, pensamentos, imagens ou lembranças assustadoras, percepção de irrealidade ou percepção de irrealidade, baixa concentração, confusão, estreitamento da atenção, memória fraca e dificuldade de raciocínio. Esses são os sintomas cognitivos. Agora vamos ver os sintomas comportamentais. Evitação de situações que geram ameaça, né? Fuga, busca de segurança, desassossego, agitação, que é aquela pessoa que quando está nervosa anda de um lado para outro. Hiperventilação, ou seja, aumenta a quantidade de ar que os pulmões ventilam. Paralisia, dificuldade para falar. Agora, os sintomas emocionais. A pessoa se sente nervosa, tensa, irritada, assustada, temerosa, atemorizada, alvoroçada, apreensiva, impaciente e frustrada. A ansiedade, ela só tem o lado maléfico, ela só gera coisas ruins para nós? Não. A ansiedade é igual ao estresse, né? Ela tem o lado bom e o lado ruim. Quando nós temos um exemplo, se eu tenho uma prova amanhã, eu vou me sentir um pouco ansiosa. Então, se essa ansiedade me paralisar, digamos que se eu começar a sentir sintomas físicos que gerem um desconforto tão grande que eu não consiga estudar, ela está me trazendo danos maléficos. Ela me paralisou, né? Então, nós dizemos que essa ansiedade não está sendo boa. Agora, quando eu sinto todos os sintomas de ansiedade, quando eu tenho uma crise de ansiedade, porque eu tenho uma prova amanhã, mas isso me leva a sair do comodismo, isso me leva a estudar, a querer me preparar para aquela prova, essa ansiedade gerou em mim o desconforto que me levou a estudar. Então, ela é boa. E como é que eu posso fazer? Você pode controlar a ansiedade, que mais na frente nós vamos dizer como, certo? Porque se eu sinto ansiedade e eu fujo daquela situação, provavelmente eu não vou conseguir superar, eu não vou conseguir controlar, porque a ansiedade, ela é inerente ao ser humano. Todo ser humano ou já sentiu ainda vai sentir ansiedade. Porque a ansiedade é que nos faz nos posicionar, nos tira da zona de conforto. Então, todo ser humano sente a ansiedade, certo? Agora, vamos ver alguns textos bíblicos que falam sobre ansiedade. O primeiro é lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. O 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, nesse versículo, né, ele nos instrui a lançar. Quando nós sentirmos ansiedade, que nós possamos lançar no Senhor. Lançar sobre ele, entregar a ele, falar ao Senhor como nós estamos nos sentindo, como aquilo está nos fazendo mal, gerando desconforto, e entregar a ele essa ansiedade. Agora vamos ver lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 25, diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 27 diz:
qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Ou seja, aqui ele está dizendo de que adianta você alimentar a ansiedade, de que adianta você ficar com essa crise de ansiedade se você não pode fazer nada por você. Isso está dizendo que Deus é quem cuida de nós, né? Então, que nós possamos entregar para Ele, falar para Ele como quando nós nos sentirmos ansiosos e entregar para Ele todas as nossas preocupações, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Agora vamos ver o que gera ansiedade na maioria das vezes, né? A ansiedade é gerada em algumas situações do passado, do presente ou do futuro. Porém, isso é subjetivo, ou seja, cada pessoa sente e interpreta uma mesma situação de forma individual ou diferente. E isso não deve ser motivo para julgamentos ou sentimentos de inferioridade ou superioridade, pois tudo é percebido de acordo com a história de vida de cada pessoa. O que é que isso significa dizer? Significa dizer que existem situações do passado, do presente ou do futuro que geram ansiedade. E um exemplo, uma pessoa que perdeu um ente querido, ela pode encontrar forças mais na frente nessa perda, digamos. Se ela perde a mãe, ela está fazendo faculdade, a mãe queria muito que ela terminasse a faculdade para conseguir um emprego melhor, para seguir uma profissão a qual ela se identificava, certo? Aí essa pessoa vai e perde a mãe. O que pode acontecer com ela? Ela pode passar pelo luto, que isso é normal. Claro que ela tem que passar pelo luto, ela tem que chorar, ela tem que sofrer para poder elaborar o luto. E aí, passando por essa fase do luto, ela pode muito bem encontrar forças nessa perda para continuar a vida. Para lembrar, não, minha mãe queria que eu estudasse, minha mãe queria que eu tivesse a minha profissão, ela sabia que eu gostava disso, então eu vou seguir em frente, mesmo que ela não esteja aqui. Essa perda gerou nela algo positivo, ela encontrou forças nisso para fazer aquilo que a mãe dela sempre incentivou ela para fazer. Porém, outra pessoa que vive a mesma situação que essa primeira pessoa viveu, a mãe sempre incentivava para fazer faculdade, porém essa segunda pessoa, ela pode não conseguir elaborar esse luto, não conseguir sair dessa ansiedade, ela não consegue seguir em frente, ela não consegue terminar a faculdade. Mas isso não significa dizer que a primeira pessoa é forte e a segunda é fraca, nem que a primeira pessoa é superior à segunda. Não, cada uma percebeu a perda, interpretou de acordo com a história de vida dela. Talvez essa segunda pessoa venha desde de criança, que venha tendo perdas, sofrendo perdas e não conseguiu ainda se superar. Mas isso não a diminui, certo? Porque nós vemos muito algumas pessoas dizer quando alguém sofre de ansiedade, tá vivendo uma crise de ansiedade ou até mesmo depressão. Nós escutamos muito dizer, isso é besteira, é porque fulano é fraco. Não, não é questão de fraqueza, não. É questão da história de vida de cada um. Cada um interpreta uma coisa, mas eu superei o luto. Por que é que ela não supera? Porque você é diferente, você teve uma história de vida diferente da dela. Nós temos que entender o outro. Nós não estamos aqui para julgar. Cada um é diferente, é individual, nós somos pessoas subjetivas, embora vivemos as mesmas histórias, embora podemos viver situações iguais, mas cada um reage de forma diferente. E nós não estamos aqui para julgar, e sim para entender, certo?
E ainda falando sobre a questão de pessoas que superam mais que outras, né? Eu frisei aqui sobre algo que eu acredito muito, certo? Ninguém é forte em tudo e ninguém é fraco em tudo. É igual à inteligência. Não existe ninguém que seja inteligente em tudo. Existem pessoas que têm dons para uma coisa e outras pessoas que têm dons para outras coisas. Um ser humano que fosse bom em tudo que faz e se saísse bem em todas as situações da vida, isso o tornaria soberbo e indiferente à dor do outro. Deus jamais faria um ser humano assim. Ele não criou o super-homem. Ele criou o homem limitado para que o mesmo não se glorie de si. Deus não dá sua glória a ninguém. Está lá em Isaías 42:8. Portanto, não se sinta inferior ou superior a nenhuma pessoa, pois todos somos pó e ao pó retornaremos. Agora vamos ver o que a Bíblia diz sobre a ansiedade gerada pelo passado. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 11, diz assim: Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Agora o 11, olha só. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então, eu coloquei o versículo 9 e 10 juntamente com o 11, por quê? Para que você entendesse, né? Quantas pessoas olham para o passado e dizem assim, mas eu fiz isso no passado, e carregam um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa gera ansiedade quando a pessoa começa a lembrar, porque a pessoa não se perdoou, né? Pelo que fez no passado. Porém, aqui está dizendo, o versículo 9 e 10 fala de tudo que nós tudo que nós fizemos no passado, né? Certamente algumas coisas aí que eu falei, eu e você, nós nos identificamos que fizemos isso no passado. Porém, o versículo 11 diz que nós fomos purificados e santificados em Cristo Jesus. Então, não há mais culpa. O que eu quero dizer com isso? Você que olha para o seu passado, que tem se culpado tanto, que tem carregado uma culpa por algo do seu passado que você fez, que deu errado, ou que você perdeu alguém, eu quero lhe dizer que não se sinta assim. Se você já se arrependeu por isso, há perdão em Cristo para você. Não carregue essa culpa. Isso te faz mal. Se sinta livre em Cristo. Tenha uma conversa com Jesus. Se abra com ele, fale da forma que você se sente, fale dessa culpa que você carrega. Ele tem cura para você, ele tem perdão, ele quer te purificar e te santificar. E você que já fez isso, não há condenação para você. Se você já se arrependeu diante do Senhor, não tem por que você carregar esse fardo de culpa, porque você já foi perdoado. Você foi purificado e santificado. Então, tudo se fez novo, tudo passou. Não tem por que você estar olhando para o passado e trazendo culpa para o teu presente. Certo? Porque isso certamente vai te fazer mal. Vai fazer com que você tome até algumas decisões erradas daqui para frente. Tá bom? Lá em Salmos 134 diz, o perdão, fala justamente sobre o perdão do texto acima, né?
o Senhor, se mantivesses um registro de nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Aqui está justamente falando, o 4 diz, tu, porém, ofereces perdão para que aprendamos a te temer. Nesses versículos está justamente confirmando o nosso pecado em Cristo. Porque certamente se Deus não tivesse nos perdoado em Cristo Jesus, nós já estaríamos mortos. Agora, o que a Bíblia diz sobre a ansiedade gerada pelo presente e pelo futuro? Lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 29, diz: por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, para beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Aqui Deus está nos convidando a descansar nele, a confiar nele, a nós não andarmos ansiosos com o dia de amanhã, porque ele tem cuidado de nós. Se nós olharmos para o futuro e trazer ansiedade e preocupação para o nosso presente, isso vai nos atrapalhar e não vai nos ajudar em nada. Porque a ansiedade, a preocupação pelo amanhã não vai trazer benefício para nós, não vai fazer com que o amanhã mude. Muito pelo contrário, ela pode nos prejudicar. E o versículo 34, ainda de Mateus 6, diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Aí eu coloquei algo aqui para te incentivar, né? O que você pode resolver hoje, resolva. Não deixe para depois. O acúmulo de resoluções podem gerar ansiedade e contribuir para decisões precipitadas. Ou seja, quando a gente tem algo para resolver hoje. Vamos falar sobre um exemplo bem prático. Digamos que... Vamos trazer um exemplo de uma dona de casa, né? Eu tenho roupa para lavar hoje. Eu preciso muito lavar roupa hoje. Não, mas vamos dar um exemplo como se essa roupa fosse o problema que nós temos de resolver, certo? Eu tenho que lavar roupa hoje, porque amanhã eu vou trabalhar, vou passar o dia todo trabalhando, então eu preciso lavar roupa hoje e organizar o meu almoço de amanhã. E aí eu começo a procrastinar, não, deixa para mais tarde. Deixa para mais tarde, daqui a pouco chega de noite, quando eu olho 11 horas da noite, não vai dar mais para mim lavar roupa nem fazer o almoço, eu vou acordar cedo amanhã para mim fazer o almoço cedo. Só que aí eu fiquei de dar carona para uma colega minha, um exemplo, certo? Eu fiquei de passar de 6 horas da manhã na casa de uma colega minha. E como é que eu vou me acordar cedo para fazer almoço? Não, mas vai dar tempo. Eu poderia ter resolvido isso hoje. Fiquei empurrando com a barriga, né? Que a gente costuma dizer assim, procrastinei. Aí quando menos espera, chega acontece algo. Pela noite eu não me senti bem, não dormi muito bem, tive uma enxaqueca e aí tomei uma medicação. Não consegui acordar na hora para fazer o almoço. Olha só, eu não poderia ter resolvido hoje? Eu poderia ter muito bem feito esse almoço hoje,
mas eu deixei para amanhã. O que aconteceu? Um problema que eu tive no amanhã, que foi durante a madrugada, eu tive uma enxaqueca e aí já acumulei. Isso gera mais ansiedade ainda. Isso pode me trazer, talvez, até essa enxaqueca pode ser gerada pela a ansiedade de eu não ter feito o almoço, entende? Então, o que você tem de resolver hoje, resolva hoje, não procrastine, não deixe para amanhã o que você tem de fazer, porque amanhã já vai trazer as inquietações e os problemas de amanhã. Quando você começa a acumular problemas, você pode tomar decisões precipitadas, certo? E lembramos, né? Nem tudo acontece como a gente idealizou. Às vezes gera ansiedade também, geralmente aquela pessoa que é perfeccionista, né? A pessoa que é perfeccionista, ela quer fazer tudo naquele horário. Isso é errado? Não, não, de forma alguma. Só que o perfeccionista, se ele não tiver cuidado, ele vai sofrer quando algo der errado. Digamos, eu planejo tudo, o perfeccionista, ele planeja tudo, ele tem hora certa para tudo, ele quer fazer as coisas na hora certa, isso não há, isso é uma forma de responsabilidade, tudo bem. Porém, quando a pessoa é perfeccionista demais, ela tende a, quando acontecer um imprevisto, ela se desmorona. E aí a ansiedade é desencadeada. Lembrando que nem tudo acontece como a gente planejou. Imprevistos acontecem. Então, nós devemos nos preparar para o imprevisto também, para que isso não gere desconforto, certo? Outro ponto também que eu coloquei aqui, né? Sobre situações que geram ansiedades, eu envolvi aqui também sobre a cura, né? A cura, porque muitas pessoas acham que a ansiedade, como é que eu posso dizer? Tem pessoas que acreditam que a ansiedade, ela, digamos, é do diabo, leva para o extremo. A ansiedade, não, eu não posso sentir ansiedade, eu sou crente, eu sou uma pessoa de Deus, eu não posso sentir ansiedade, porque ansiedade é do inferno, ansiedade. Gente, ansiedade é inerente ao ser humano. Cristo, Deus, quando nos formou como um ser de barro. Nós somos corpos, nós estamos nesse corpo ainda. Nós temos emoções, sentimentos. Nós sofremos. Cristo disse: no mundo tereis aflição, tendo bom ânimo. Então, Cristo, ele não nos fez totalmente espiritual, não. Só espiritual, não. Nós somos humanos. Entendeu? Nós erramos. Então, o que eu fiz aqui? Em relação a isso, eu pensei muito sobre a cura, né? Tem pessoas que acham que são curadas em tudo. Eu, particularmente, não acredito que exista um ser humano que é curado em tudo. Não acredito nisso. Porque eu sou muito daquela que, se um ser humano ele for curado em tudo, ele vai ser soberbo, como eu falei anteriormente. Ele não vai ser sensível à dor do outro. Eu não acredito que Deus, ele fez um ser humano, digamos, totalmente pleno. Um ser humano, eu costumo dizer assim, quando a pessoa está pronta, Deus diz: venha. Porque aqui na Terra, eu não acredito que existe ninguém 100% perfeito. Então, em relação a isso, entrando por esse viés, eu coloquei algo sobre cura, certo? Deus, ele cura nossas dores para curar outros através das nossas vidas. Porque muitas ansiedades são geradas através de dores, através de perdas, né? E a pessoa muitas vezes fica se questionando: ah, por quê? Por que fulano morreu? Por que eu perdi o emprego? Isso me gerou tanta coisa. Por que eu adoeci? Só que Deus, muitas vezes, ele permite situações difíceis para nos curar e, através de nós, curarmos a outros. Ou seja, um exemplo, eu vou ler aqui um pouco e depois vou dar um exemplo de uma mãe que perdeu um filho, certo? Deus, ele nos permite passar por situações difíceis para, primeiro,
reconhecermos a nossa dependência nele e o quanto somos limitados. E segundo, dar-nos a oportunidade de usarmos a nossa fé ao nosso favor. Eu frisei aqui ao nosso favor, por quê? Porque tem muitas pessoas que têm uma facilidade muito grande de orar pelos outros e ter fé que Deus vai fazer na vida do outro. Digamos, uma pessoa está enferma, a pessoa vai lá, ora com tanta fé, a pessoa crê que Deus vai curar aquela pessoa. Mas quando é consigo, quando a pessoa cai numa doença, ela não tem tanta fé para ela mesma. Então, Deus, através das situações difíceis, Ele nos dá a oportunidade de usarmos a fé ao nosso favor, certo? Terceiro, nos dá a oportunidade de sermos curados em determinada situação, ou seja, em determinada área, para levar conforto a outras pessoas que passarão pelas mesmas situações. Aqui eu frisei em determinadas situações ou em determinadas áreas. Por quê? É aquilo que eu falei, né? Nós não somos curados em tudo, porque isso nos tornaria independentes de Deus e insensíveis à dor do outro. Lembrem-se do espinho na carne de Paulo. Deus não o curou, mas disse que a sua graça o bastava, né? Que está lá em 2 Coríntios 12, capítulo 12, do versículo 7 ao 8. Quem foi Paulo, né? Paulo, quem Deus transformou Paulo e o fez como um instrumento seu, né? Um homem cheio de Deus, um homem que pregou para tanta gente. Mas Paulo não era curado em tudo. Paulo, ele tinha um espinho na carne. Paulo foi um homem que Deus deu grandes revelações a ele. E para que a soberba não entre em Paulo, Deus permitiu que o mensageiro de Satanás tocasse na carne de Paulo. Era Deus dizendo: ei Paulo, não fique soberbo. Ei Paulo, você não é curado em tudo, você é humano. E Paulo, assim como Jesus, Paulo pediu a Deus para o curar por 3 vezes. E Deus disse: a minha graça te basta. Aqui é a prova que nós não somos curados em tudo. Deus, ele toca em determinadas áreas da nossa vida para que nós venhamos reconhecer a nossa dependência nele. E reconhecer que somos humanos. E não nos tornarmos soberbos aos outros. Eu quero gravar também em uma outra, para não ficar tão extenso esse vídeo, eu vou gravar, né, sobre a influência dos pensamentos para a ansiedade, né? Como os pensamentos, como os pensamentos influenciam para a crise de ansiedade e como eu posso controlá-los. Só que aí eu vou deixar para um outro vídeo, certo? Que em breve eu gravarei. Então, concluindo sobre a ansiedade, nós não devemos ignorá-la, pois ela existe e todo ser humano já sentiu ou sentirá. Devemos conhecer mais sobre ela, pois assim encontraremos em Deus e no conhecimento, que também vem dele, armas para não deixar que ela se torne a vilã das nossas vidas. O caminho não é a negação da ansiedade. O caminho é buscar conhecer sobre ela, o que a Bíblia diz sobre ela, o que a ciência diz sobre ela, para que nós assim encontramos força, para que ela não se torne vilã das nossas vidas, para que ela não venha nos paralisar diante do propósito de Deus nas nossas vidas. E eu trouxe algumas palavras de esperança, né? Que são versículos, são passagens bíblicas. A primeira está lá em João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim: Eu lhes falei tudo
Perdão. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflição, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Olha só o que é que Deus está dizendo, né? Que no mundo nós vamos sim ter aflição, mas que nós possamos nos tornar vencedores nele, porque ele venceu. Lá em Romanos 15:13 diz que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Ainda em Romanos, capítulo 8:38 diz: E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, que está revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lá em Mateus 24:35 diz: O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Apocalipse 21:4 Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço nova todas as coisas. Em seguida disse: Escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. Disse ainda: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Então, eu finalizo com essas palavras de esperança para você que passa para nós, né? Nós, que todo ser humano passa por tribulação, mas que nós possamos nos apegar à palavra de Deus. Amém?